A transformação da sociedade impôs uma reestruturação do aparelho estatal, de forma a possibilitar uma atuação mais efetiva. Por consequência dessa transformação, houve uma ampliação da abrangência do Instituto de Acesso à Justiça. Este acesso passou a ser pleiteado não só como promoção da ordem jurídica justa, mas também na elaboração de normas jurídicas e atos administrativos igualmente justos. Estes assuntos são detalhados na dissertação de Suzana Bruno, mestre em Direito de Políticas Públicas e Processos, hoje no Academia. Conciliação, prática interdisciplinar e ferramentas para a satisfação do jurisdicionado. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito de Campos, do Centro Universitário Fluminense, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito de Políticas Públicas e Processos. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações já disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Eutália Coutinho, juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e instrutora dos cursos de Mediação e Conciliação Judicial, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, e Eurico Cursino dos Santos, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e consultor legislativo para Assistência Social e Direito das Minorias no Senado Federal. Quero aqui agradecer pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje. Também agradecer à professora Suzana e já pedir para que ela faça, então, a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui presente para poder tratar da minha dissertação de mestrado, a disponibilidade, né, dos convidados. E a minha dissertação de mestrado, ela passa principalmente pela preocupação com a satisfação do jurisdicionado em relação ao serviço prestado pelo Poder Judiciário em sede de conciliação judicial. Então, no primeiro momento, foi necessário fazer uma abordagem, né, do acesso à justiça, e foi observado que, no Brasil, o canal de viabilidade do acesso à justiça é feito através do Estado. E o Estado, já há algum tempo, né, por conta do surgimento dos novos direitos, por conta das ferramentas, né, que nós temos no Poder Judiciário, tão bem colocados aí pelo Capelletti, pelo Gart, no livro Acesso à Justiça, que teve origem lá no Projeto de Florença, né, que ele mostra os entraves ao acesso à justiça. E nós observamos dentro da nossa pesquisa que, além de todas aquelas elencadas pelo livro Acesso à Justiça, que veio do Projeto de Florença, nós temos também aqui no Brasil uma certa peculiaridade, que é abordada pelo Boaventura de Souza Santos, na tese de doutorado dele, quando ele menciona que nós temos aqui no Brasil impedimentos econômicos, sociais e culturais também. Na verdade, o que a gente observa é que a maioria do povo brasileiro foi dada os direitos, né, mas não foi colocado a forma de instrumentalização, como é que eles poderiam se valer de quais instrumentos, quais ferramentas para ter a satisfação dos direitos que lhes são assegurados, tanto em sede constitucional quanto infraconstitucional. E aí o que a gente observa é que essa prestação jurisdicional ineficiente pelo Estado, ela vem dando margem para a colocação dos métodos não adversariais de conflito, né, que seriam as ADRs. E aí a minha primeira observação: será que não haveria possibilidade de coexistência da utilização, da composição do conflito pela via judicial, né, dos moldes que nós temos através da intervenção do Estado, aí ditando de quem é o direito e de quem é o dever? Não haveria possibilidade de coexistência dessa modalidade de prestação jurisdicional junto, né, de uma maneira concomitante com a utilização dos meios não adversariais de conflito?
Porque o que parece é que o Poder Judiciário hoje, ele enxerga que ele está assoberbado de processo, e isso não é mentira, isso é verdade, mas que por conta desse volume de processos, a gente teria aí uma forçação, né, da utilização dos meios não adversariais de conflito pelo jurisdicionado. E aí vem a minha primeira crítica, porque, ao meu ver, haveria uma situação de complementariedade entre uma via e outra e não exclusão. Tá? Um outro ponto que é relevante a gente falar ainda sobre o acesso à justiça é que, quando a gente fala em acesso à justiça, a gente sempre lembra do hipossuficiente, né? Lembra da necessidade de dar uma prestação jurisdicional ao juridicamente necessitado. Por outro lado, nós temos o acesso à justiça de uma maneira eficiente, ou pelo menos se espera, àqueles mais abastados. E aí uma outra preocupação que me atormentou aí durante muito tempo: como é que ficaria a questão do acesso à justiça da classe média? Porque a classe média, ela não se beneficia da Lei 1060, né? E não pode se valer de todas as suas benesses. A classe média, ela não tem condição financeira também de contratar bons advogados e suportar toda a demora na prestação jurisdicional. Então, é algo que também muito me preocupa, é o acesso à justiça à classe média. E já passando para o tópico da mediação e conciliação, eu pude observar que há uma divergência muito grande, né, da conceituação do que vem a ser a conciliação e a mediação, tanto em âmbito nacional quanto na doutrina alienígena. E houve uma necessidade, então, da gente estabelecer o que seria para nós a mediação e a conciliação, tendo em vista essa discordância, né, entre a doutrina. E a mediação, nós colocamos que seria um meio de composição não adversarial de conflito, onde haveria a intervenção de um terceiro, através de somente o seu auxílio, né? Haveria só um auxílio do terceiro interventor para que as partes viessem a buscar aí uma composição amistosa. Ao passo que na conciliação a gente teria uma intervenção mais direta, mais incisiva desse terceiro. Mais adiante, eu vou tocar sobre o assunto da mediação transformativa, que é algo que muito me fascinou. E aí a gente observa o seguinte: bom, estabelecido que o acesso à justiça ele vem sendo prestado de maneira ineficiente, aí caberia já um outro programa para a gente discutir o porquê, né? E que a gente teria aí, estabelecendo, então, a nossa conceituação de mediação e conciliação, a gente teria que trabalhar necessariamente o processo de escolha e formação dos conciliadores. E aí uma outra pergunta veio a me dar uma certa inquietação. Com todas as inovações propostas pelo Estado, qual é o seu verdadeiro objetivo? O que ele pretende, o que o Estado pretende atingir quando ele coloca a possibilidade da gente trabalhar agora a conciliação endoprocessual, né, a mediação endoprocessual ou incidental e não a pré-processual? Qual é o objetivo? Né? Seria diminuir o número de processos? E para que diminuir o número dos processos? Por quê? Para quem é que quem vai se beneficiar com essa diminuição do processo? E aí eu trago até uma outra inquietação que eu tenho, para que serve o processo? Porque o jurisdicionado, ele quer resolver o conflito dele. Pouco importa se vai ser através do processo, ou através da intervenção do síndico, ou de um vizinho, ou de um patriarca, ele quer o conflito dele resolvido. Se vai ser utilizando a máquina estatal ou não, isso, na grande maioria das vezes, para o jurisdicionado é irrelevante. Ele quer a solução do problema dele. Estaria aí como preocupação do Estado a busca da satisfação do jurisdicionado? Porque algum tempo atrás, quando eu fui analisar a escola que estava sendo formada lá no Tribunal de Justiça de São Paulo,
foi bem interessante, eu coloquei isso no meu trabalho, que parecia que a busca da satisfação do jurisdicionado era algo secundário. O que havia, a necessidade seria da utilização a necessidade de você ter mais composição de conflito fora do Poder Judiciário para diminuir o número de processos. Bom, há necessidade, então, da gente romper dogmas, né, de trabalhar com uma nova reformulação acadêmica, porque a formação do nosso aluno é uma formação para o embate, ele não tem uma formação para se valer da composição dos meios não adversariais de conflito, e daí haveria a necessidade da gente trabalhar com a interdisciplinariedade, não retirando a valia dos outros profissionais das outras ciências. A minha ideia não seria trabalhar com a exclusão do sociólogo, do psicólogo, né, do publicitário, do administrador, em hipótese alguma, né? Todos eles têm uma importância muito grande dentro dessa seara da satisfação do jurisdicionado. Mas a minha ideia seria buscar alguns conceitos, algumas formações que são passadas para essas ciências, para o operador do direito, para que o operador do direito ele venha, assim, a ter conhecimento para poder trabalhar de uma maneira eficiente com a prestação jurisdicional. A psicologia teria uma contribuição valorosa, né, ensinando ao interventor, ao terceiro, a trabalhar até mesmo com a possibilidade de segurar, de conter os seus preconceitos, né, a sua formação familiar, teria a possibilidade de trabalhar com a motivação dos conflitantes, né, das partes conflitantes, teria a possibilidade de trabalhar com a mediação transformativa, construindo um resultado, assim como todas as demais ciências, a sociologia, analisando, trazendo também as suas benesses, a administração e todos os outros que puderem apresentar aí uma satisfação maior para o jurisdicionado. Bem, agradeço à professora Suzana Bruno. Daqui um pouquinho nós vamos entrar, né? Nós vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho e, por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. O discurso e o poder. Ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica, segunda impressão, de Boaventura de Souza Santos, editora Sérgio Antônio Fabres. Acesso à Justiça, tradução Ellen Grace Northfleet, de Mauro Capelletti e Brian Gart, editora Sérgio Antônio Fabres. O processo de mediação, estratégias práticas para a resolução de conflitos, de Christopher Moore, editora Artmed. Nós vamos então a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação Conciliação, Prática Interdisciplinar e Ferramentas para a Sofisticação do Jurisdicionado, estudo da mestre em Direito de Políticas Públicas e Processos pela Faculdade de Direito de Campos, do Centro Universitário Fluminense, Suzana Bruno. Os convidados do programa são Eutália Coutinho, juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e instrutora dos cursos de Mediação e Conciliação Judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, e também Eurico Cursino dos Santos, professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília e consultor legislativo para assistência social e direito das minorias no Senado Federal. Bem, antes aqui de iniciarmos o nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Pré-questionamento e questões de ordem pública no recurso extraordinário e no recurso especial. Dissertação de Kátia Aparecida Mangoni, disponível na Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a autonomia do paciente e o direito à morte digna. Dissertação de Vládia Maria de Moura Soares Sanches, disponível também na Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo.
cenário do licenciamento ambiental, principais entraves, análise das competências ambientais no Sistema Federativo Brasileiro. Dissertação de Estela Rosa Federman Saito, disponível na Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo. Bem, e já que estamos falando em trabalhos publicados, nós temos aqui mais este, que é da própria professora Suzana Bruno, que hoje está com a gente aqui no programa Academia, que é Conciliação, Prática Interdisciplinar e Ferramentas para a Satisfação do Jurisdicionado, que é justamente o tema, né, do seu trabalho. É o tema do meu trabalho. Essa dissertação de mestrado ela foi feita sob a orientação do professor Leonardo Greco, né, na faculdade, junto à Faculdade de Direito de Campos. E eu tive a grata satisfação de ser convidada pela editora Fórum para poder publicar esse trabalho, né, que já está me dando vontade já de trabalhar uma possível tese aí, cuidando de tema bastante semelhante. Portanto, está aí. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da professora Suzana Bruno, Conciliação, está disponível então no mercado editorial já esta obra. Doutora Eutália, obrigado pela presença. Já gostaria que a senhora já fizesse aí os comentários, a pergunta à professora Suzana. Certo. Primeiro, gostaria de parabenizar a doutora Suzana Bruno pela iniciativa de escrever sobre conciliação e mediação também, né? Que são temas relativamente novos, mas que são de grande relevância para todos. E eu identifiquei que sua grande preocupação, como uma das suas grandes preocupações, a eficiência do Poder Judiciário no atendimento, na satisfação do usuário. E isso vem ao encontro, digamos, do que o Poder Judiciário, por intermédio do CNJ, tem feito, ou seja, com a adoção de uma política pública voltada principalmente para um Poder Judiciário eficiente que atenda à satisfação do usuário. Então, gostaria de fazer uma pergunta sobre a interdisciplinaridade que você menciona na conciliação e na mediação, e como é que você percebe isso em relação a multiplicidade de profissionais, né, de diversas profissões, que atuam como conciliadores e mediadores, doutora Suzana? Bom, eu agradeço É uma honra para mim ter a doutora Eutália aqui me agraciando com a participação no programa. E, bom, em relação a essa multidisciplinariedade que nós temos, ela é muito bem-vinda, né, e vem de encontro com o que eu trabalho. Na verdade, no meu trabalho, eu em nenhum momento eu coloquei que haveria possibilidade, haveria espaço para a exclusão desses profissionais, muito pelo contrário, né? Eu sou uma crítica ferrenha daquele psicólogo que fica colocado embaixo da escada e coloca uma divisória para que ele faça o atendimento ali, assistente social, tudo. Mas o que ocorre é o seguinte, o conciliador, ele é a primeira pessoa que o jurisdicionado ele tem contato, né? E é nesse contato que vai a impressão do jurisdicionado. Então, vai desde a questão do linguajar, do vestimento, né, da forma de abordagem, como é que ele vai colocar o Estado em relação àquele conflito que é trazido pelo jurisdicionado. Porque para o jurisdicionado, o maior problema que existe no Poder Judiciário é o dele, né? E aí teria uma carga psicológica também, que ele quer ser ouvido, né? É claro que a gente não pode ficar ouvindo todos os percalços que passa o jurisdicionado, porque senão a gente não teria tempo de atender a todos. Mas aí vem a importância da mediação transformativa, né? De você pegar, e a minha preocupação é em relação à utilização da subsunção também. Será que o conciliador ele tem uma formação eficiente a ponto de ver qual o fato, qual informação ele pode desdenhar, ele pode desprezar ou não? E daí haveria necessidade de ter uma formação, e a escola, né, de mediação e conciliação, a resolução 125, ela vem nesse caminho
mostrando a necessidade de cada vez mais você formar de maneira eficiente esse conciliador, né? E evidentemente que, não havendo a possibilidade da intervenção eficiente do conciliador, tendo numa relação de família, por exemplo, é claro que mais à frente, né, já no transcorrer do processo, vai haver certamente a necessidade da intervenção da assistente social, do psicólogo e todos eles, cada um, dentro do limite da sua atuação profissional. Professor Eurico Cursino. Bom, agradeço a oportunidade de poder participar desse debate de natureza pública, né? E me chamou a atenção no seu trabalho, especialmente várias coisas me chamaram a atenção, eu gostaria de fazer vários comentários, mas vamos a um ponto mais preciso, até aproveitando que a doutora Eutália já perguntou sobre a formação, eu fiquei muito curioso também em saber como a gente vai formar esses super-homens super compreensivos que batem o escanteio e aparecem na área para cabecear, né? Eu acho complicado, mas de qualquer forma é um desafio. Então fica uma espécie de meia pergunta, né? Como gerar essa competência? E segundo, lá no final do seu trabalho, você fala que é preciso, de qualquer forma, partirmos do pressuposto de que o Estado está aí para servir a sociedade, está aí para servir as pessoas, né? As ciências sociais, que são ciências empíricas, né, que falam da vida como ela é, né, tem um pouco de dificuldade de acreditar nisso, né? As ciências normativas, como o direito, é mais fácil você acreditar porque você escreve na lei. O Estado é para servir as pessoas. Ponto, artigo 1º, está resolvido normativamente, né? Como é a vida real, é diferente, né? Então, se a conciliação pode partir de um ponto, se você acha que dá certo uma conciliação que parta de um ponto que, vamos dizer assim, a gente tem dificuldade de ver como verdade. Ou seja, e o Estado está aí para servir as pessoas. Será mesmo? Será mesmo? Do ponto de vista da ciência social, como eu te disse, a gente tem muitas provas de que não seja, de que pelo menos ele cumpre essa função, mas encavalada com outras funções que negam essa função, né? Será que uma conciliação entre pessoas arranca bem se parte desse solo pantanoso? Bom, antes de trabalhar com esse tema na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei há algum tempo, durante quase 2 anos, em comunidade carente, no Rio de Janeiro, num programa, né, onde a gente recebia um subsídio do governo federal, em um determinado momento, inclusive estadual, e da Fundação FOR, né, aquela fundação norte-americana. E o que a gente trabalhava nas comunidades era a viabilidade da composição do conflito sem se valer da intervenção do Estado, por todos esses motivos que a gente sabe. E é claro, né, porque às vezes colocam a gente para trabalhar num projeto desse e a gente começa a testar métodos, né? Então, todos os métodos, assim, eu falo que, infelizmente, o ratinho de laboratório do operador de direito é o ser humano, né? Então, eu tentei fazer vários tipos de testes na conciliação, com música alta, sem a bebida, não é, sem a água, sem o ventilador. Então, e aí eu ia testando para ver como é que as pessoas, né, se comportavam em relação a todas essas influências externas que eu colocava. Eu concordo com o senhor quando fala do Estado. O Estado, principalmente em relação ao hipossuficiente, ele é muito omisso, né? Certa vez na Rocinha, uma pessoa chegou para mim até esse projeto, o Balcão de Direitos, e falou o seguinte: doutora, o meu vizinho construiu uma porta na minha janela. E eu falei: como? Porta na janela? Não estou entendendo. Peguei o papel, fiz o desenho e ele era enfático em dizer que havia a construção de uma porta na janela. Eu tive que ir até o local, né? Eu, com a minha visão de asfalto, de formação de asfalto, eu não consegui enxergar que o morro é íngreme e que a porta ela pode ser construída na janela.
e que haveria a necessidade da aproximação de alguém ali, de um interventor, para poder resolver aquele conflito. Então, o Estado, são várias as passagens que a gente vê junto ao Poder Judiciário, onde o Estado ele não chega, a visão do Estado não se aproxima. E aí a grande preocupação, porque onde o Estado ele não aparece, alguém vai aparecer para fazer as vezes dele, né? E aí a gente vê determinados casos, uma vez também, lá numa outra comunidade, o chefe do tráfico mandou um recado para mim, falando, fala para a doutora entrar com a ação de inventário, porque o que o juiz determinar eu cumpro aqui na favela. Eu falei, pronto, surgiu a figura do novo oficial de justiça, né? Então, essas passagens, elas são realmente preocupantes, né? E o Estado, onde ele não aparece, vem surgindo a figura do terceiro setor e, infelizmente, de organizações criminosas para poder compor o conflito da maneira que eles entendem como correta. O quarto setor. Um quarto setor seria. Já temos um quarto setor. Bem, quero aqui agradecer a presença de todos por aceitar o convite hoje da TV Justiça para participar do programa Academia. E lembro que você também pode participar. O nosso endereço eletrônico é academia@stf.jus.br e você pode trazer o seu trabalho para ser apresentado aqui na TV Justiça. Como eu disse, para participar é fácil, basta enviar um currículo e o título, o arquivo eletrônico do seu estudo para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo encontro.